Ora, sexta-feira, altura de falarmos aqui de basquetebol. Não é quinta, porque foi o dia do trabalhador e nós não trabalhamos no dia do trabalhador. Trabalhaste? No dia do trabalhador? Não trabalhaste? O Chico está por cá porque a sua lovely wife está a apresentar o seu livro e sucedeu ao grande cantor Jorge... Como é que é? Acho que era Carlos Ribeiro. Carlos Ribeiro, na Praça da Alegria. Correu bem na Praça da Alegria? Aquilo é sempre a despachar, aqueles programas. Eles vão lá, falam 2 minutos. Já te contei a minha experiência na Praça da Alegria. Não, mas agora quero muito saber. Quero saber. Foste fazer malabarismo. Não. Então, quando eu era miúdo, eu tinha um professor de música que abusou... Não, estou a brincar. E eu tinha um professor de música que... Eu ia perguntar, foste cá flauta? Não, ele cantava, ele era músico. Era mesmo músico e era da banda do Pedro Brunhosa, mas também trabalhava a solo e eu dava muito bem com ele. E fazia parte do coro dele. Bem demais com ele. Não. E fazia parte do coro dele. E então uma vez fomos à Praça da Alegria. E porquê é que isto me marcou a Praça da Alegria? Vou contar isto. Se calhar nunca mais posso ir trabalhar para a RTP. Mas vou contar porque marcou-me esta cena. Então, eu era miúdo, eu devia ter 13 anos. E antes de nós, portanto, o meu professor fechou a Praça da Alegria. Foi tipo aquela última música, depois já vai para o telejornal. E antes tinha sido tipo uma senhora, um grupo que fazia tipo sobremesas, uma coisa assim qualquer. E tu, a tua namorada sabe, a tua mulher sabe que tens que ir super cedo para lá, porque toda uma preparação. Então nós fomos super cedo. E estávamos com fome. Tiveram que te maquilhar? Não. Estávamos com fome e tipo éramos miúdos e estava ao nosso lado literalmente uma mesa cheia de comida. Cheia, que era tipo as senhoras que estiveram antes de nós. Cheia, tipo bolos, tudo. E nós, na nossa ingenuidade, era eu e mais 2 colegas, na nossa ingenuidade, tipo, estamos aqui há 5 horas, cheios de fome, vamos aqui comer qualquer coisa. Veio uma senhora da produção, uma gaja da produção, porque tem que ser mesmo assim, tirou-nos a comida e disse, não, que isto é para o staff. E nós ficámos assim a olhar, ok, pronto. E depois ela disse, ainda teve a lata a dizer, se sobrar, depois nós damos. A crianças, velho. E eu fiquei assim a pensar, nunca mais vou ver a Praça da Alegria. E nunca mais vi a Praça da Alegria. Vê só hoje. Vi um bocadinho ali, pronto, por causa do Jorge Ribeiro. Olha, temos muita coisa para falar, porque desde a última vez que gravámos já tivemos 3 equipas eliminadas. Vamos olhar para isso. Vamos olhar também para a segunda ronda, porque também já temos aí alguns matchups e temos ainda alguns jogos algumas séries que ainda não fecharam. Chico, vamos começar pela mais recente eliminação dos Pistons, que caíram em 6 jogos em Nova York. Foi em Nova York ou em Detroit? Foi em Detroit. Pois. Estávamos aqui a comentar antes de entrar que Jalen Brunson, que ganhou curiosamente o prémio de clutch, não é? E mostrou porquê, não é? Porque o Jalen Brunson não só foi clutch, e toda a gente viu o triplo, toda a gente viu o último período, mas é que ele foi atacado todas as posses de bola dos Knicks, e ele ter a frescura física de depois ainda ir ao outro lado fazer aquilo é impressionante. E é mesmo na minha era havia o Mr. Clutch, o Mr. Big Shot, que era agora o treinador dos Blazers, o Chauncey Billups, mas o Jalen Brunson vai-lhe roubar esse título, porque o que ele está a fazer desde o início do ano até agora, e agora nos playoffs, e já no ano passado. Eu acho que no fase regular criou-se muito a narrativa / história que o Towns era o jogador mais irrelevante daquela equipa, mas o Brunson é a cola. Portanto, por exemplo, neste jogo decisivo o Towns teve muitos problemas com faltas, com a fisicalidade. Aliás, os Knicks no geral pareceram estar muito longe do ideal a nível do controle do espaçamento defensivo, que os Pistons com facilidade isolavam qualquer dos seus atiradores ou aproveitavam pelo outro lado o jogo interior do Duran ou o Cade Cunningham a aproveitar um pick and roll. E por outro lado o Brunson, lá está, aquilo parecia perdido. Acho que a certa altura estiveram a 7 pontos mesmo no final, mais coisa, menos coisa, algo assim do género, e uma pessoa viu aquilo e pensa, pronto, Detroit vai levar isto a jogo 7 e mereciam, com o devido respeito, mereciam. E depois o Brunson aparece, bolas debaixo do cesto, que não é propriamente o forte dele, a dar ali a volta, a mostrar uma paciência e uma leitura dos timings necessários espetacular. O Brunson é um senhor jogador, percebe-se obviamente que seja explorado na defesa pelas suas características físicas, mas ofensivamente é mesmo um general em campo. Exato. Olha, o termo general foi bem esgalhado. Andei ali a treinar no espelho. Há aquela cena do floor general e Exato. O Brunson é um bocadinho isso. É completamente. O Towns teve uma série muito boa.
Sim, apesar de neste último jogo ter tido alguns problemas de faltas, que é algo que há muitos anos que o atormenta, nos jogos decisivos ele... Especialmente quando apanha um poste um pouco mais físico do outro lado. Nem só, ele muitas vezes faz faltas sem nexo no perímetro. Frustração, exatamente. E acho que ele esteve muito bem nesta série, aproveitou muito bem o facto dos Pistons não terem cobertura para ele, porque Tobias Harris não tem físico para ele, e quando é o Jalen Duren, tudo o que é pick and pop, o Jalen Duren tem muitas dificuldades. Acho que ele teve uma excelente série. Este último jogo, 10 pontos apenas, numa má noite de eficiência, mas compensou com 15 ressaltos, portanto acaba também por ter impacto nesse sentido. Acho que os Knicks eram sempre favoritos, e os Pistons vão olhar para esta série, e já vamos falar do futuro dos Pistons. Os Pistons vão olhar para esta série com algum amargo de boca, porque nos 2 primeiros jogos eles tiveram, aliás, nos 3 primeiros jogos, 2 deles tiveram uma boa probabilidade de ganhar. E depois tiveram aquele jogo mais polémico. E o jogo polémico, era o que eu ia dizer. Ou seja, 3 dos 4 primeiros jogos, se tivessem ido todos para os Pistons, não era choque. Porque no primeiro jogo tem um colapso ofensivo, como se calhar não vamos voltar a ver. No terceiro jogo, jogo decidido também no final. E depois no quarto jogo, o tal momento do... Aliás, no terceiro jogo há também o lance polémico do Jalen Brunson, de eles terem... ou pelo menos lançado a suspeita que poderia ter sido backcourt violation, que não é verdade. No jogo 3, ou aliás no jogo 4 há a falta, não há forma de negar isso. Vão a Nova Iorque ganhar o jogo de eliminar, o jogo 7 para eles. Tem agora mais um jogo 7, acabam por perder, e foi preciso uma grande exibição de Jalen Brunson. Eu nem tinha reparado nisto, Jalen Brunson fez 40 pontos. Exatamente. Eu nem tinha reparado, nem tinha feito o cálculo na altura. Foi com grande naturalidade, se fores a ver. Não foi daqueles que tu sentiste que foi muito forçado, ou ele pegou na equipa quando era necessário, em vários momentos pegou na equipa quando era necessário, tanto que ele faz várias assistências para o Michael Bridges, para o Josh Hart. 100%, o usage dele é 40%. Não, ele mostrou, fez mesmo um grande jogo, sou grande fã. Agora vem um teste um pouco mais difícil. Depois já vamos falar disso. Queria só tocar nos Pistons. Os Pistons são talvez a história de sucesso, e se calhar isso vai-lhes valer, ou vai valer ao treinador, o prémio treinador do ano, o JB Bickerstaff. Estou curioso para ver o que é que eles fazem a partir daqui, porque é uma equipa que certamente que eles não contavam estar diretamente no playoff. Acho que eles contavam que iam crescer também, não era improvável não crescerem depois do que fizeram no ano passado, mas eles fizeram uma série de contratações específicas para este ano. Tim Hardaway, Malik Beasley, depois a meio do ano o próprio Dennis Schroeder. Todos estes jogadores são... Os próprios rookies que eles foram buscar, nota-se que foi uma seleção muito específica, o Ozar Thompson, para dar um pouco mais de profundidade. Não, mas o Ozar Thompson já tinha, não é? Sim, a questão é que o que eu quero dizer é que todos estes jogadores são contratos de um ano, e todos eles valorizaram. Exato. Todos eles. Portanto, eu acredito que eles tenham algumas margens no cap space para também... Tem, mas é nestes jogadores que tu queres... É que neste momento, para contratares estes jogadores, eles vão estar no pico. Não vão pedir contrato de um ano, não vão pedir vão querer mínimos. Proteger-se Exatamente. Um contrato mais Portanto, agora vem aqui decisões muito interessantes. Mas por outro lado, Detroit também se tornou mais atrativo com esta época que fizeram. Portanto, também se calhar conseguem ir buscar outro tipo de free agents que há um ano não conseguiriam, porque estavam a ser a pior equipa da liga. Eles agora sabem que têm no Cade Cunningham uma estrela, têm um ou dois rookies muito talentosos, um treinador que soube pôr aquela equipa a jogar, voltou-se a ir buscar a cultura de Detroit que eu pessoalmente quase que nunca tinha visto. Vi se calhar naquela época do Blake Griffin, que se calhar foi a última época, última época do Blake Griffin decente, mas não eu adorei o ambiente em Detroit, já o tinha elogiado aqui, é um grande pavilhão, e isso também é apelativo para os jogadores, porque eles sabem que o seu dinheiro vão ter aqui, ali ou acolá. Depois é os acréscimos, que é, gosto deste treinador, gosto deste ambiente, gosto desta superestrela, e acho que Detroit ganha muitos pontos nesse sentido. Estou curioso, tal como tu disseste, para ver quem é que eles vão querer segurar. Eu acho que eles vão tentar algum desses jogadores, não todos, porque como disseste, valorizaram, e seria se calhar investir muito para ficar igual, entre aspas, porque eles também vão querer dar e não é só isso, por exemplo, o Malik Beasley teve o seu melhor ano de carreira. Sim. Vamos acreditar que o próximo ano vai ser exatamente igual, não é? Provavelmente isto é ano de contrato. É assim, eles têm aqui uma série de... Já tem a sua mid-level, full mid-level, que já estamos a falar de 13 milhões, portanto vai-lhes permitir andar por aí por acaso não tem a sua full mid-level. Achas que podem ser uns Magic?
Os Magic, o ano passado estávamos a ter um discurso muito semelhante ao que estamos a ter agora em Detroit. Os Magic já vamos falar. Eu acho que esta equipa tem uma grande diferença em relação, por exemplo, aos Rockets. Os Rockets, se calhar, têm mais assets que os Pistons têm, mas há uma coisa que eles não têm, que é o Cade Cunningham. O Cade Cunningham é isso. O Cade Cunningham, acho que não só nos playoffs, mas na fase regular, mas nos playoffs também, especialmente nos 3 primeiros jogos, 3 primeiros jogos, deu aqui um salto muito grande e uma afirmação muito grande. E, portanto, neste momento, tu podes construir tranquilamente em torno do Cade Cunningham. Podes construir, podes ir buscar postes para ele jogar pick and roll, podes ir buscar atiradores para ele fazer a bola circular. Ele antes era o Devin Booker em Phoenix antes da equipa começar a desenvolver, que era um grande jogador que estava ali rodeado. Mas ele próprio também ele perdeu um ano inteiro para lesão, portanto também foi sim. A sua explosão acontece agora, se calhar porque ele também demorou, porque teve esse ano onde perdeu. Tem uma outra questão que nós não falámos muito durante o ano, porque quase não notámos, que é Jaden Ivey. Jaden Ivey teve uma lesão gravíssima, fraturou a fíbula, ou tíbia, não lembro o que era, mas uma lesão gravíssima. Não jogou o ano praticamente todo, portanto estamos a falar de mais um jogador, mais um asset que eles têm. Vai chegar a uma altura que tu vais começar a olhar à tua volta e vais dizer assim, ok, temos Cade, temos Jaden Ivey, temos Jalen Duren, temos aqui uma série de role players. O que é que nós queremos fazer? Queremos construir com este core até ele se tornar demasiado caro, ou queremos utilizar assets para investir, não é? Portanto, vamos ver o que é que eles vão fazer. Eles têm todos os seus assets, portanto podem também começar, não quer dizer que tenham que fazer uma troca tipo Kevin Durant, mas têm os seus assets para eventualmente irem aqui ou ali, e claro que vamos imaginar que realmente Giannis atenta como fica livre, eles vão ser uma equipa que vai poder... Esta semana já vimos 20 cenários de trocas para Giannis. Vão ser uma equipa que vai poder lá ir e dizer, olha, nós temos isto, temos aquilo, e depois é uma questão de ver se ganham o leilão ou não, e até onde é que eles depois quererão ir em determinados leilões. Espero que eles não façam uma move tipo Kevin Durant, do género... Agora, acho que seria... Sim, o Giannis daria mais anos do que o Durant. Sim, o Giannis são 7 anos a menos que o Durant. É isso. Faz toda a diferença na construção da equipa. Claro que sim. Mas acho que foi uma história de grande sucesso. Isto só para perceberem: Malik Beasley, Tim Hardaway, Dennis Schroeder, Paul Reed, Lindy Waters e mais aqui uma malta de two-way, é tudo malta free agent. Portanto, tem aqui algumas decisões, mas por outro lado, o Young Core está tudo seguro. Está tudo seguro. E não é só isso, neste momento tu olhas e dizes, ok, este é o nosso Young Core, vamos construir em torno disso. No ano passado tu não sabias, não é? Será? E este ano... Eu fico sempre muito curioso com esta questão dos treinadores, que é como é que um treinador e um par de moves que ninguém se calhar esperava faz toda a diferença. O Monty Williams era considerado um dos melhores treinadores da liga e não funcionou de todo. Eles não tinham spacing nenhum, não é? Sim. Eles eram obrigados a jogar com o Isaiah Stewart a 5 ou a 4, aliás, porque o Isaiah Stewart tinha um pequeno capacidade de lançar e foi terrível. Este ano tu olhas para o 5 que fechou, por exemplo, a série agora contra os Knicks, estava o Tim Hardaway, estava o Malik Beasley, portanto 2 atiradores de volume, estava o Tobias Harris, outro jogador que também lança, e tinhas depois o teu poste e o teu base e o teu point guard. Portanto, o spacing é totalmente diferente, não é? No ano passado aquilo era horrível. E o Ausar Thompson, que podia ter tido aqui uma série de afirmação, como está a ter o irmão em Chicago, em Houston, mas não, ainda lhe falta muita coisa, especialmente a nível de calma e a nível de estrutura, e depois não dá spacing, portanto é mais um... E também teve mais problemas com o irmão a nível de lesões. Ele perdeu meio ano, digamos assim. Isso, parecendo que não faz toda a diferença. E depois o projeto dos Rockets está mais avançado do que o dos Pistons, isso é toda uma bola de neve. Mas, por exemplo, no lançamento do Amen Thompson já é melhor, mais respeitado. Também houve uma evolução do próprio Amen. Não sabemos o que é que... Ele teve um coágulo de sangue, também não sabemos se pôde treinar, portanto, não sabemos. Muito bem, uma história de sucesso aqui os nossos Detroit Pistons, vamos ver o que é que eles vão fazer. Outra equipa que foi eliminada, e esta para mim é mais preocupante, foram os Orlando Magic, que apanharam uns Boston Celtics algo... A meio gás. Não é meio gás, é mais preocupante do que isso, algo não saudáveis. Porque Jason Tatum não joga um jogo, se não estou em erro, Jrue Holiday também não joga, o Porzingis a meio gás completamente. E o que é certo é que foi uma série sem grande história. Os Magic, como fizeram durante todo o ano, conseguem ser competitivos através da defesa, conseguem trazer o jogo para baixo, mas quando a outra equipa tem
o arsenal ofensivo que os Boston têm, não há. A O dupla, ataque de Boston não vai a conseguir. dupla banqueira, Desculpa, a de dupla Orlando. banqueira Wagner ainda faz ali alguns bons momentos que fazem acreditar no futuro, mas depois falta a companhia necessária. E eles fizeram algumas escolhas nos últimos anos que não correram bem. Por exemplo, a renovação do... Estava a faltar o nome do Isaac. Uhum. Muito dinheiro que não está claramente a ser convertido em sucesso Sim, desportivo. mas o Isaac estendeu agora o contrato e vai passar a ter um contrato de role player. Sim, mas o Caldwell Pope foi uma aposta. não foi uma aposta completamente que corre mal, e depois há ali uma data de jogadores que eles têm, que já deviam ter feito as escolhas necessárias, porque eles já poderiam ter sido usados como moeda de troca por uma coisa mais útil para a construção desta equipa, que eles se agarraram excessivamente se calhar à relação que têm, não sei. Pois, os Magic, isto já é uma história que já andamos a ter esta conversa há 2 anos, pelo menos, exatamente. que é os Magic, nós sabemos qual é o core dos Magic. Suggs, Banchero, Franz Wagner. Todos eles tiveram lesões graves durante o ano, mas já percebemos que este core faltam ali coisas, não é? Falta lançamento, falta criação sem ser em isolamento, falta movimento naquela equipa. E eles tiveram 2 janelas onde já podiam ter sido agressivos e foram no ano passado a grande aposta que seria o Caldwell Pope, que teoricamente o projeto Caldwell Pope, bom defensor, bom atirador, encaixava perfeito. Continua a ser um defensor ok, o lançamento foi terrível este ano. E depois tu olhas, por exemplo, neste jogo, o jogo da eliminação, o jogo 5, 4-1, jogo 5, é verdade que os Magic já entraram para o jogo com uma desvantagem grande e se calhar o espírito não era o mesmo. Mas nós olhamos e vemos Franz Wagner, lançamento de 3 pontos, 0 em 4. Wendell Carter, 0 em 4. Caldwell Pope, 2 em 7. Cody Joseph, que de uma forma inacreditável em 2025 é titular, 0 em 4. Anthony Black, 1 em 3. O único que tem boa percentagem, mas só lançou 4 vezes, foi o Paulo Banchero, fez 2 em 4. Tu não consegues ganhar na NBA a lançar assim. E ainda por cima contra os Celtics, né? O matchup também não foi favorável, mas é o que é. Se marcaram 78 pontos. Exato. A questão da eliminação deles choca 0 pessoas. Zero pessoas. A questão é como tu és eliminado. E nem é só as perguntas, ou neste caso as questões que a tua eliminação vai... as perguntas que a tua eliminação vai levar, que é o que é que tu queres fazer? Queres continuar a insistir neste core? Ou está na altura de olhares para outras coisas? E assim, eu não sou a favor de partir a parceria Paulo Banchero Franz Wagner, mas eles precisam de ter à volta dessa parceria outro tipo de jogadores. Sim. Não é? Se tu até podes querer eventualmente ter o Banchero como small ball 5, precisas ter depois 2 atiradores à tua volta. Franz Wagner, infelizmente, depois num primeiro ano ou 2 primeiros anos muito bons a nível de lançamento, os últimos 2 foram muito maus a nível de lançamento de 3 pontos. Tem que aprender com Detroit. Detroit fez essa aposta e não teve receio de mudar, entre aspas, metade da equipa com nomes que se calhar ninguém esperava que dessem isto tudo. Às vezes a NBA tem dessas apostas. Pois, é isso. A única aposta deles, e nós compreendemos na altura e elogiámos, foi o Caldwell Pope. Não correu bem. É virar a página e tentar... E é que há um problema em relação a Orlando, que Orlando neste momento já está muito, muito perto, já está praticamente a roçar no second apron. Pois. E são uma equipa super cara. Com uma eliminação na primeira ronda sem... Aliás, uma equipa de play-in... E olhas para o plantel numa folha e tu ficas, como é que esta equipa vale tanto dinheiro? Não, é isso, é que tiveste 3 extensões, que podemos aqui debater se a extensão do Franz Wagner e do Jalen Suggs não foram altas demais. Pronto, já foi o que foi. Mas tens 3 jogadores a quem estás a pagar muito dinheiro. Suggs, Banchero e Franz Wagner. E depois tens uma série de jogadores complementares à volta deles, que neste momento para o ano, dependendo do que eles possam fazer ou não, mas este plantel para o ano, 207 milhões de ordenados. É imenso. É imenso. Estamos a falar de já bem acima do first apron e a 800 mil, segundo a projeção do second apron. Portanto, as avenidas para mexer também já não são muito grandes, porque já não tens a tua mid-level exception, já não tens uma série de coisas que poderias ter. Eles também pagam muito a role players menores, os jogadores como o Mo Wagner, como já referimos o Isaac, tem vários elementos que recebem muito mais do que deveriam receber para o rendimento desportivo. Admito, não sei quando é que recebe o Cole Anthony. O Cole Anthony também é um nome que toda a gente esperava que desse o salto e não dá, ponto final. Pois, o Cole Anthony, exato, ele estendeu, para o ano vai ganhar 13 milhões. Pronto, lá está, não é um contrato mau. Aliás, eu até estava aqui a ver. Acumulando todos, é mau, porque não está a ter o devido rendimento. E o Cole Anthony, acho que eles acreditaram demasiado nele e se calhar noutro sítio qualquer vai render. Até outra coisa que eu nem tinha reparado,
Portanto, eles vão ter 207 milhões em contratos para o próximo ano. E o contrato do Paulo Banquero só entrará em vigor na época a seguir. Ou seja, para o ano o Paulo Banquero não só vai ganhar 15 milhões. Pois. No ano a seguir já estamos a falar de 30 e tal milhões. Já não vai ser fácil. Esta equipa... há aqui jogadores que eles vão ter que olhar a sério. Wendell Carter, Mo Wagner, Goga Bitadze, Anthony Black, Gary Harris. Eles têm demasiados jogadores. É isso. Eu estava aqui a ver, eles não têm nenhum jogador a ganhar o mínimo. Exato, lá está. Nenhum jogador Eles ganha o gastam muito dinheiro. O banco deles é muito caro, especialmente para o rendimento que tem. E porque com o dinheiro que eles estão a gastar no banco, tu esperas muito mais. E se calhar o único jogador a trazer uma certa faísca do banco e é numa noite boa é o Cole Anthony. O Anthony Black, gosto muito, mas não é o jogador que eles precisam para sair do banco e dar-lhes a faísca com 3 triplos. Cole Anthony, esta série pouco jogou porque Exato. os Celtics massacravam-se todos os minutos sabiam que que ia ser uma avenida ali. Agora, ele é daqueles jogadores que eu acho que pode ser útil, devidamente protegido, e a construção da equipa não está. Eles focaram-se excessivamente se calhar no lado defensivo e eles têm que arranjar um equilíbrio porque o lado defensivo já é muito bom. Sim. Muito bom. O ano passado impressionaram tudo e todos com a sua mas eles capacidade eles vão ter de fazer a equação que os Pistons fizeram. Não estou a dizer que tem que ser igual. Subtrair de um lado e do outro. Ou seja, criar ali um meio termo, porque alguns jogos da série eles conseguiram manter mais ou menos perto por causa da defesa. Mas tu tens que ter, nesta fase da NBA, tens que ter um ataque que te dê um jolt. Não consegues ganhar, já não é como nos anos 90 que tu ganhavas séries através da defesa. Isso já não acontece. Precisas ter uma boa defesa, porque senão vais mamar 120 pontos. Exato. E o teu ataque não vai fazer sempre 120 pontos. Mas precisas ter. Olha, muito bem, vamos ver o que é que os Orlando Magic vão fazer. Não é uma situação fácil. Outra equipa que foi eliminada, os Lakers. Antes de irmos aos Lakers, Minnesota segue em frente. Nós fizemos na terça-feira com o Ricardo, já tínhamos feito uma espécie de rescaldo do que ia ser a série de Los Angeles com Minnesota, por causa da afirmação de Anthony Edwards, que termina a série, que tinha, não sei quantos turnovers é que ele fez no último jogo, mas tinha 6 turnovers nos 5 primeiros jogos, ou nos 4 primeiros jogos, o que é inacreditável. Os Lakers não conseguiram travar Anthony Edwards, nunca iriam conseguir travar Anthony Edwards, não conseguiram conter sequer. Mas aquilo que mais me impressionou, a afirmação do Anthony Edwards acho que é clara, e vamos ver quem é que ele vai jogar na segunda ronda, mas imaginemos que ele elimina Steph Curry na segunda ronda. O LeBron deu-lhe a mensagem. Estamos a falar de eliminar LeBron e Steph Curry, portanto vamos ver aonde é que vai estar a afirmação do Anthony Edwards. Vamos ter tempo para ver isso. Mas uma série muito importante para Julius Randle, que na minha opinião deu mais, não é mais problemas. Os Lakers sabiam o que é que iam ter de Anthony Edwards, não estavam a contar que Julius Randle fosse tão massacrador. O Julius Randle, especialmente neste jogo 5, foi numa fase em que os Wolves estavam com algumas dificuldades, o Edwards não estava a conseguir penetrar com tanta facilidade. É o Julius Randle que tem ali uma série de momentos mid-range que matam completamente os Lakers. Os Lakers não tinham matchup. Houve uma grande evolução nesse sentido ao longo da época, porque nós no início achávamos, ok, esta troca é estupidamente facilmente ganha pelos Knicks. Hoje em dia são as duas na segunda ronda. Hoje em dia passam as duas à segunda ronda. Acho que no geral continuamos todos a concordar que Nova York fica melhor servido com os Towns do que Minnesota com o Randle. Contudo, houve uma grande adaptação do Randle e da equipa. Pós-lesão, o Julius Randle voltou muito bem. É isso, acho que se adaptaram muito bem um ao outro. O Randle também fez uma adaptação dele próprio, da forma dele próprio, que nós sabíamos que era isolamento, e agora faz um maior equilíbrio e também sabe quando toma, Anthony, esta equipa é tua, eu também não vou estar aqui a tentar sobrepor. Parece que há um certo respeito que antigamente, no início da época, não me parecia a mim haver, e isso é muito bom porque mostra também uma evolução dele, da equipa, e agora viu-se, obviamente o Gobert destaca-se naquele jogo 5, já vamos falar disso, números absurdos. Sim, o Anthony Edwards teve um jogo estranhíssimo, que se calhar nunca mais vai voltar a ter na carreira. Falhou 11 lançamentos de 3 pontos, não marcou nenhum triplo, o jogador que mais triplos marcou na época, muitos deles completamente sozinho, e a bola não entrou, é o que é. Esta é a questão desses jogadores de confiança, que é, ele vai ser sempre confiante. Claro. E tem de ser. E tem de ser, porque senão o jogo dele não vai ser mais verdadeiro. Estranho é o Dante Division ter lançado as mesmas 11 vezes e ter feito 2. É mais estranho. Em relação ao Rudy Gobert, esta série, e toda a gente sabe que eu sou adepto dos Lakers, mas esta série deixou-me um bocadinho feliz por ter sido decidida por Rudy Gobert, entre aspas, porque Rudy Gobert
é um jogador muito gozado na NBA. Sim, E na realidade, especialmente na altura dos playoffs. e na realidade, se formos analisar o que acontece na carreira de Rudy Gobert, ele teve um jogo onde foi realmente muito prejudicado por ser o Rudy Gobert, que foi o último jogo dele em Utah, ou não foi o último jogo, mas foi a mítica série entre os Jazz e os Clippers, onde o Terrence Mann marcou tipo 50 pontos num jogo, e agora vejo onde é que está o Terrence Mann completamente one-off. O Rudy Gobert tem 2,15 m, 2,20 m, não sei quanto é que ele tem, mas tem muitos. Sim. Claro que se nós colocarmos uma equipa que tenha 5 lançadores, como por vezes as equipas fazem, vai ser muito difícil ao Rudy Gobert andar canto, meio, canto, meio, canto, meio. Em Utah ele tinha um problema, que era os jogadores de Utah não eram bons defensores de perímetro. Tinhas Donovan Mitchell, tinhas o Jordan Clarkson, maus defensores de perímetro. Aqui ele não tem isso. Aqui ele tem Jaden McDaniels, Sim. Anthony Edwards, e agora ainda tem Donte DiVincenzo, Julius Randle, portanto é bem protegido. Portanto, tu não notas. Os Lakers jogaram 5-out a série toda, e o Rudy Gobert foi essencial na defesa. Sim. O Luka trocou para o Rudy Gobert, e o Luka vai envergonhar o Rudy Gobert muitas vezes. Mas o Rudy Gobert tem vantagem nesse matchup, se olharmos para as percentagens. Sim. Em 100, o Rudy Gobert é humilhado 5 vezes. Perde 20 duelos, mas ganha 75. E foi o que aconteceu nesta série. E com LeBron James igual. O grande problema de Rudy Gobert sempre foi no ataque. Ele, para o tamanho que tem mãos muito soft e não consegue castigar adversários mais pequenos. Sempre foi o problema dele. Esta série contra os Lakers partiam já com uma desvantagem absurda. Os Lakers terminam a série com Rui Hachimura aposta, ou Dorian Finney-Smith. O Rudy Gobert tem 20 centímetros a mais, não é? Eu queria muito conversar contigo, porque isto causa muito barulho. Não só o Mark Williams a mandar em direto, já vamos falar sobre o Jackson Hayes. O que é que achaste desta estratégia? Para o jogo, não só da série toda, mas já vamos. Queria só destacar que Rudy Gobert demorou, e os Wolves ganham esta série em 5 jogos, porque no jogo 5 o Rudy Gobert faz 27 pontos, 24 ressaltos, e é absolutamente essencial, e gostei de ver. Acho que foi a segunda vez num jogo de playoff que alguém fez é muito possível. Foi de longe o melhor jogo da carreira do Rudy Gobert, a nível de importância do jogo. Eu coloco a viola no saco. Eu achava que ele ia ser demasiado explorado nesta série. Comentámos isso na antevisão. Aliás, no jogo 1, no momento em que o jogo 1, os Wolves dão um massacre aos Lakers. Sim. E dão porque o Rudy Gobert defensivamente foi absolutamente inacreditável. Ele faz 2 blocos seguidos ao LeBron James, e de repente a vantagem estava em 6 e passou para 12. O problema dele sempre foi ofensivo. É por isso que o Naz Reid acaba por ser também muito importante nesta série. Para complementar. Exatamente. Em relação aos Lakers, esta série, os Lakers partiam sempre com uma desvantagem também, não é? Claro. O posto dos Lakers é o Jackson Hayes. O Jackson Hayes, se formos ver os minutos do Jackson Hayes, ele tem mais faltas que minutos. Sim. O que é que podemos, não é? Como é que tu próprio consegues defender que Jackson Hayes devia estar em campo? Ele não consegue. Foi uma escolha, mas sim. Não tinhas como. Os Lakers, quando fazem tal troca que Lakers recusaram. Os Lakers, quando fazem a troca de Luka, imediatamente a seguir fazem a troca de Mark Williams. Nós não sabemos o que é que os exames médicos revelaram, e tu tens que ter algum. Se há 2 cenários: os Lakers apercebem-se que estão a pagar demais e utilizam aquilo, mas isso nós não sabemos, nunca vamos saber. Aquilo que os Lakers fizeram foi rescindir a troca, e quantas vezes é que já não houve trocas? Por exemplo, os Blazers foram buscar o Robert Williams, toda a gente sabia que ele era praticamente não joga, não é? Exato. Tem ali um asset que não joga, e tens exemplos, milhares de exemplos de equipas que apostam em jogadores que o Grant Hill, por exemplo, é contratado para Phoenix e nunca consegue ser Grant Hill. Portanto, se há um sentido de, ok, este jogador nunca vai estar bem, e estamos a falar de Mark Williams, que jogou metade dos jogos que podia jogar na carreira. Portanto, eu percebo as preocupações. Dentro deste plantel, não tinhas como fazer diferente. Tinhas que tentar um 5-out. Com o que tinhas agora, não tinhas hipótese. É isso. E ainda por cima, estás a falar de uma equipa que é gigante, né? Estamos a falar de uma equipa que houve momentos em que tinha, no mesmo momento em campo, Naz Reid, Rudy Gobert, Anthony Edwards, Jaden McDaniels e Julius Randle. Exato. Tudo. Os Lakers tinham LeBron James ao jogador mais alto. O que é que tu podes fazer? Pronto, os Lakers tentaram um 5-out total. O problema é que, sem teres um rim runner, o teu 5-out acaba por ser só isto, não é? Porque é que durante muito tempo os Houston Rockets eram uma equipa brutal, porque tinham 4 atiradores e tinham um rim runner.
E o rim runner servia para quê? Para colapsar a defesa, a seguir ao pick and roll para abrir espaço para os atiradores. Os Lakers não tinham isso. Os Lakers eram obrigados quase sempre a bater o seu defensor direto num contra um, sem pick and roll. Portanto, os Lakers não tiveram hipótese. Se eu concordo com a ideia de jogar 24 minutos a mesma equipa como aconteceu no jogo 4, Exato. claro que não. Claro que não. E ele depois teve que... Aí também entra a inexperiência dos JJ Redick. Chico, e o desespero. Os Lakers no jogo 5, jogo da eliminação, tiveram que meter Maxi Kleber em campo. Maxi Kleber nunca tinha jogado pelos Lakers. É isso. Teve lesionado desde a troca. Desde a troca. E teve que entrar. Porquê? Porque era o único jogador que te dava tamanho e um bocadinho de lançamento. E ele claramente não estava preparado. Os Lakers não tinham mais. Os Lakers tinham 5 jogadores. Gabe Vincent foi desastroso nesta série. Há ali um momento em que vários momentos em que o Anthony Edwards penetra para o cesto e tem 2 jogadores à frente e tu ficas, ok, está mais ou menos contido. O problema é que estes 2 jogadores são Gabe Vincent e o Austin Reeves. Claro que o Anthony Edwards vai passar por cima disso, não é? O Austin Reeves também acho que houve críticas ele foi muito mal. Foi muito mal. Mas acho que também houve trocas, críticas excessivas. Já havia gente a pedir trocas. Os Lakers têm essa... É como o Benfica. Essa aura os Lakers assim que há um jogo mau, tens que ir embora. Antes dos playoffs estávamos a falar de se o Austin Reeves era a melhor terceira opção da NBA. E agora já o queremos trocar. É excessivo. E depois, tanto que surgem aquelas declarações do Rob Pelinka a dizer que vamos investir. O GM já falou. Não, o Rob Pelinka não tem como não investir. Claro. Neste momento, os Lakers... Ele tem um peso nos ombros. Perguntaram-me se eu considerava esta época dos Lakers um sucesso. E não há dúvida nenhuma que é uma época brilhante para os Lakers. Os Lakers tinham atingido o seu topo. O teto dos Lakers, na versão LeBron James e Anthony Davis, estava atingido. Sim. Foram campeões, foram uma equipa forte durante alguns anos, tiveram alguns problemas de lesões que lhes custou também algumas eliminatórias. Estavam no teto, não iam conseguir. E renovaram a franquia por mais 10 anos. É isso. Vão e fazem obviamente, caiu-lhes do céu, eles tinham era que aproveitar. Só por aí já era uma época de sucesso. Mas sempre foi, Chico, uma época que nós falámos disso quando o Luka foi trocado. Nós sempre olhámos para esta troca com, ok, os Lakers agora vão naturalmente cavalgar os últimos anos de LeBron, mas depois vão construir em torno de Luka. Nunca olhámos para os Lakers nesta iteração e dizemos que são os maiores candidatos ao título. Exato. Eles começaram a ganhar muitos jogos. Começaram com um esquema defensivo muito interessante. Acabaram estupidamente bem. Acabaram muito bem, terminam no terceiro lugar do Oeste. Portanto, nós, com esse sample size, dissemos, olha, não estávamos à espera disto, mas Luka e LeBron são Luka e LeBron. Portanto, ficávamos chocados se eles estivessem na final. Não. Mas sempre reconhecemos que era uma move para o futuro. Sim. Fomos um bocadinho embebedados pelo sucesso que eles estavam a ter, sem dúvida nenhuma. E chegaram ao playoff e aquilo que era um plantel super incompleto, que não foi construído em torno de Luka, mas sim LeBron James e Anthony Davis, de repente tem que ser construído em torno de Luka e os Lakers não conseguiram construir porque houve a questão do Mark Williams. Em parte tem um certo azar com o sucesso que tiveram, porque se eles não tinham ficado tão alto, as expectativas eram mais baixas, tinham tido outro tipo de matchup nos playoffs. E não é só isso. Eu vi os teus Lakers a ganharem aos Rockets por exemplo, na primeira ronda. Mas aqui ainda por cima há outra coisa no Oeste. Os Lakers foram terceiros, os Wolves foram sextos. Eles tiveram uma vitória de diferença. Exato. O Oeste, o Wolves fez 49, os Lakers deram 50. Tanto que estamos a falar e o Oeste já está decidido. O Oeste falta decidir metade das eliminatórias. Para mim é ótimo que estou aqui à espera, os meus jogadores estão a descansar. Quanto mais eles cansarem, vai ser jogo 7. Ótimo. Eu não quero que eles se lesionem, também não quero isso. Eles vão jogar, quero que venham todos juntos. Pelo menos, se for Denver, eles vão jogar todos partidos. Então, é com uma rotação daquelas, ainda por cima. Mas em relação aos Lakers, o Ricardo já tinha dito isto e é isso. Eles não podem entrar em pânico, não podem fazer... se o Giannis quiser vir, vamos falar sobre isso, não é? Não, mas não podem entrar em pânico. Eu espero que eles não entrem em pânico do género trocar muita coisa para ir buscar o Kevin Durant. Dava o LeBron pelo Giannis? Claro. A brincar. Não me choca. Lá o LeBron e o filho. um tem 40 anos, vai fazer 41, o outro tem 30. É só pelo peso do nome. É assim, eu digo isto aqui, lá é diferente. Ouve-se trocar o Anthony Davis, portanto... mas trocar o Anthony Davis ou trocar o LeBron... Aliás, o LeBron tem uma no trade clause, portanto nem sequer podemos falar disso. E o LeBron não ia querer ir para o meu fogo, só se fosse tolinho. Acabar a carreira a ser treinado pelo Doc Rivers era não me parece que seja Doc Rivers. Deixa-me só dizer isto. Naturalmente há muitas decisões para os Lakers tomarem. A extensão do Luka Doncic é uma delas. Vamos ver o que é que vai acontecer aí. Há outras decisões, nomeadamente Dorian Finney-Smith.
Austin Reeves, ele não vai aceitar as propostas de extensão dos Lakers porque é muito mais vantajoso para ele terminar contrato e depois assinar um novo, porque os Lakers só lhe podem aumentar X e ele já não é um jogador disso, é um jogador de mais. Portanto vai ser uma negociação dura. E depois há a questão do LeBron James. Estamos na turnê anual de será que vai retirar? Não parece que se vai retirar. Esperemos que não. Porque, acho que este ano acho que não. Não Eu acho que ele quando anunciar anuncia num verão para ter uma última temporada de... E que até pode ser este verão. Ele tem uma player option. Provavelmente o que ele vai fazer é o que fez no ano passado, que é esperar. Vai fazer opt-out e vai esperar até ao final da free agency para ver se os Lakers conseguem usar a sua full mid-level, conseguem melhorar o plantel e depois assina consoante. Foi o que ele fez no ano passado, permitiu aos Lakers ficarem abaixo de first apron. Portanto, vamos ver o que é que vai acontecer. Agora, se esta época é um sucesso para os Lakers, se colocarmos todas as equipas como concorrentes para ganhar o título, não, perderam na primeira ronda. Mas se olharmos para a época realisticamente, eles já tinham atingido o teto e de repente conseguem ir buscar um jogador para os próximos 10 anos e podemos aqui debater as debilidades que ele teve defensivas, que todos os anos temos essas conversas. Mas isso já se sabe todos os anos. A parte do treinador e da franquia é proteger essas debilidades com os jogadores à volta, que protegeram dentro do mas ele tem de... Também há coisas que ele tem de melhorar. Mas não é como não é só o Kendrick Perkins desta vida acharem que vão fazer comentários parvos só para vender nas redes sociais. Ele tem de... Há coisas que ele tem de melhorar. Houve lances nesta... Os blow-bys eu nem... é o que é. Lance de desatenção, isso é o que me enerva. Há um lance que é absolutamente backbreaker para os Lakers. Os Lakers estavam a ganhar por 5 no jogo 4, portanto os Lakers podiam ter empatado a série. Estamos a falar 2-2 com 3 jogos, 2 deles em Los Angeles, portanto teria sido, mudava totalmente a cara da série, até podiam os Wolves ganharem na mesma, mas estamos a falar de outro, os Lakers recuperarem a vantagem no jogo de casa. Há um lance onde o Luka ataca o Naz Reid, que foi um matchup que ele tentou sempre e não teve grande sucesso. Falha o layup, ok, acontece. Depois, quer dizer, está o Luka e o Naz Reid a correrem lado a lado. O Luka depois vai para um jogador que está marcado, deixa o Naz Reid completamente sozinho no top of the key, 3 pontos, de repente o que era uma vantagem que poderia ter ido para 8, reduziu para 2. E já não, é o que é. Isso é que não pode acontecer. Mas isso fala-se há anos, como é que tu vais mudar essa mentalidade? Pois é isso. Nós já tivemos montes de exemplos, por exemplo, Jason Tatum é um caso. Não que o Jason Tatum tivesse esses problemas defensivos, mas durante muitos anos Jason Tatum era acusado de demasiados isolamentos, muito ineficiente, e quando ele dá o clique, os Boston Celtics são catapultados. Sim. Claro que depois mexem, não sei o quê. O Luka terá também dar o clique de o Luka não tem de ser o Kobe Bryant a defender, mas vai ter que ser pelo menos uma parte integrante de uma defesa. E depois cabe ao JJ Redick criar um esquema defensivo que minimize isso. E depois é outro dos sucessos dos Lakers, terem conseguido encontrar um treinador que, não vamos discutir se o JJ Redick vai ficar lá ou não. Claro que o JJ Redick vai ficar e se tudo correr bem, vai ficar durante muitos anos porque é um treinador para um projeto. Sim. Portanto, eu acho que esta época dos Lakers é um sucesso. Agora, vão ter de... Não há grandes avenidas, a não ser que o LeBron renove pelo mínimo, não vai acontecer, mas não há grandes avenidas para os Lakers fazerem uma grande reformulação do seu plantel, mas claro que vão ter que olhar para a posição de center, claro que vão... os Lakers têm algumas armas, porque eles têm 5 swaps, portanto têm aqui algumas avenidas para fazer uma boa troca. Não sei como é que está a free agency este ano, para ser sincero, mas não há de ser... Se free agency de postes, o único jogador que é um jogador que quando ele for para uma equipa pode alterar alguma coisa é o Miles Turner, mas provavelmente os Pacers vão ficar com... já não me lembro. Está no último ano, mas os Pacers vão investir. Vão investir, claro, e vai ser demasiado caro para os Lakers e para muitas outras equipas. Olha, por exemplo, Houston a investir no Miles Turner. E depois o que é que fazes com o Sengun? Fazes o que eles fizeram. Achas que ele a 4 poderia funcionar? Eles fizeram isso quando foi com o Sabonis e o teto é aquele. Olha, vamos olhar aqui para 2 séries que ainda estão a decorrer. Odiei o que os Warriors fizeram. Odiei. Já não é a primeira vez que eles fazem isto. É uma falta de respeito. Já não é a primeira vez. Para a outra equipa, para o jogo. Ó Chico, nos 3 primeiros minutos, estava a ver o jogo, os 3 primeiros minutos, falta de Draymond Green, falta de Steph Curry, falta de Jimmy Butler. Eu vi logo o que é que ia acontecer. Porque já não é a primeira vez que eles fazem isto, que é ignoram o jogo 5 quando estão com 3-1
porque sabem que têm o jogo 6 em casa. Querem para fechar. fechar em casa. O que é perigoso. Mas pronto, é o que são Agora, os Warriors. mereciam ir a jogo Mereciam 7. ir a jogo 7. Mereciam ir a jogo 7. Mas pronto. Ainda assim, se eu tivesse que apostar, eu dizia que os Warriors eliminam os Rockets. Eu também, mas por outro lado gosto de pensar que os Rockets vão alimentar-se desta falta de respeito. Vão a São Francisco com aquela mentalidade de eles faltaram-nos completamente ao respeito, acham que isto está fácil e garantido agora, vamos mostrar o contrário. Agora, do que temos visto da série, os Warriors têm uma maturidade e os Rockets o não têm elemento, ataque. o elemento diferenciador que é os Warriors estão apertados, o Curry e o Jimmy Butler mudam um jogo, os Rockets são apertados, tu ficas, quem é que vai pegar no jogo? E não é só o quem é que vai, é qual é a ideia. Porque eles fazem algumas coisas boas, o two-man game do Alperen Şengün e do Van Vliet, tem os isolamentos do Jalen Green. Não é muito difícil tu retirares isso a uma equipa. Exato. E a grande resposta nos playoffs é qual é que é a tua terceira opção, qual é que é a tua quarta opção, qual é a tua quinta opção, qual é a tua sexta opção. Não é a opção o jogador, é ações. Ok, não deu este hand-off. O que é que vais fazer a seguir? O que é que vais fazer a seguir? É um lançamento forçado? Ou tens aqui um segundo, eles chamam-lhe os automatismos, tens aqui um segundo automatismo que vai criar desequilíbrio, que vai te dar um lançamento. Porque tu não ganhas jogos de playoffs se estiveres a lançar todos os lançamentos contestados. Pá, podes marcar, podes ser Kawhi Leonard, mas quando tens uma isso, mas é difícil. E os Rockets não têm isso. Os Warriors já perceberam o que é que têm de fazer. O Draymond Green está a fazer uma série brutal. Sempre que há um pick and roll, o Alperen Şengün não consegue passar a linha do Draymond Green, portanto não há desequilíbrios, a defesa não tem de colapsar. Os Rockets vão ter decisões para fazer também, e os Rockets são um caso muito interessante porque têm muitos assets. Este episódio está-me a divertir no sentido que nós estamos aqui, este e aquele têm que fazer decisões. E do nada temos 3 ou 4 estrelas que estão no mercado, e isto vai alimentar toda uma questão de possíveis trocas. Sim, não, o verão vai ser agitado. Naturalmente estamos a partir do pressuposto que vai chegar a uma altura que o Giannis vai estar disponível, ou por ele, ou por um acordo com os Bucks. O discurso dele não mudou, que eu achei positivo. Mas ele também não negou, não é? Ele disse não vou responder. Mas já o ano passado também não negou. O ano passado tinha Lillard, não é? Sim, mas o ano passado foi de género. Não. E tinha acabado de renovar. E acho que ele tem um discurso muito positivo de sim, ele não coloca a equipa debaixo do comboio, isso, não é? E isso é muito bom. Por outro lado, não o nega, ok, mas ele no fundo diz nada é garantido, mas não vou tirar ninguém para debaixo do autocarro, e muitas vezes até ele próprio assume a culpa de eu devia ter feito isto melhor. Gosto muito dessa mentalidade de uma estrela. É uma estrela, mas escolhe muito para a equipa e não só para vou atirar toda a gente porque falta-me isto e aquilo. O LeBron faz. Ou fazia, agora já não faz. Agora faz menos. Não, já tem 40 anos, não se vai 40 anos. Não, é assim, os Rockets, os Spurs, eventualmente Detroit, eventualmente Orlando tem menos avenidas, mas estas equipas que ou caíram na primeira ronda, ou no caso dos Spurs, teoricamente estariam na primeira ronda, ou estariam no play-in, tiveram um infortúnio, estas equipas vão ter que tomar decisões, porque o bom da NBA, ao contrário do futebol, é que o tempo obriga-te a tomar decisões. No futebol, tu vais contratando, depois logo vês o que é que fazes aos jogadores. Ali não, à medida que tu vais passando um ano, a tua equipa vai ficando mais cara, vais perdendo avenidas. Os contratos no futebol são muito maiores, no geral. E não é só isso, tu contratas um jogador e depois no ano a seguir vendo-lo e não ficas com aquele contrato, não é? Aqui não, na maioria das ligas não há o cap, é isso, claro, é outro. Em Espanha já sentimos isso um bocadinho, vemos que o Barcelona todos os anos tem que vender metade do estádio que ainda nem existe. E basta ver o Messi, não é? Exatamente, ou seja, isto na NBA é super comum, no futebol criou-se toda uma novela à volta disso. O futebol tem uma grande desvantagem, na minha opinião, que é há tanta gente, há tantos clubes, há tantos países, há tantas pessoas a viver do futebol sem treinarem, jogarem e decidirem, que o bom do futebol muitas vezes é a quantidade de jogadores que tu contratas todos os anos. Tu tens clubes que trocam o plantel todos os anos. Sim. E é porquê? Porque é o projeto? Não, é porque é fácil. Há uma comissão, isto, há aquilo, este jogador vem, depois vem outro, se não der, depois em janeiro vai embora. O Benfica, com todo o respeito, o Benfica contratou o Artur Cabral 20 milhões. Aqui seria o equivalente a uma equipa dar um contrato de 40 milhões a um jogador.
o Arthur Cabral não deu, ok, no ano a seguir veio o Pavlidis por mais 20 milhões. Sim. Aqui não, o que é que tu vais fazer? Tens ali o... Quando tu tens a semelhança de não funcionou, está aqui encostado. Está bem, mas está aqui encostado, não há aqui, ok, pá, agora temos aqui estes 20 milhões, não podemos... Não, aqui tu deste um mau contrato, pensar aqui no mau contrato, tu deste 40 milhões ou deste 30 milhões ao Kuzma, estás lixado, vais ter que pagar 30 milhões ao Kuzma, ponto final. E portanto, com o tempo a passar, as equipas têm que tomar decisões. Vamos ver o que é que os Rockets vão fazer. Atenção, os Rockets não foram eliminados, têm um jogo 6 em casa, aliás, fora. E espero que os ganhem. Também espero. Não só para ter a emoção do jogo 7, como eu acredito muito no karma, seja na vida, seja no desporto. Os basketball gods, não é? Exato. E o Senhor vai fazer o melhor jogo da carreira. E outra coisa, não gostei do Curry, do Steph Curry, do Steve Kerr ter trazido para fora aqui a questão do dedo do Curry. Do Curry. Ele durante anos teve Zaza Pachulia e teve Draymond Green e teve Bogut. Portanto, temos de ter algum cuidado com as coisas. O Dylan Brooks também não escondeu nada. Não, o Dylan Brooks disse, é como se um jogador estiver mal do tornozelo, vou atacar, vou explorar. Agora, ele simplesmente foi vocal sobre uma coisa que todos os jogadores fazem. Dentro da regra. Aquilo que foi, até foi o broadcast dos Warriors trouxe, foi que depois do lançamento, aquela coisa de tu ires lá tocar com a mão, não havia necessidade. Os Warriors estão a dizer que é excessivo. Eu não me apercebi no jogo. Como tu disseste, o Pachulia criou-se uma regra. O Pachulia matou o Kawhi Leonard. Criou-se uma regra por causa do Pachulia. Portanto, eu não estou aqui a defender o Dylan Brooks, só estou a dizer que não vamos ser hipócritas. Não. E não me pareceu, vou-te ser sincero, vi a conferência do Steve Kerr, vi toda a internet. Durante o jogo eu não me apercebi de agressividade excessiva à mão. Ele está meio ilusionado no Admito que também polegar. Não estava propriamente cada vez que a posse de bola estava ali. Se calhar agora neste jogo já vou reparar em coisas que não reparei. Agora já está cá fora. Já está cá fora, sim. Mas pronto, é o que é. Esse jogo é hoje. Depois, amanhã, sábado, se não estou em erro, os Nuggets com os Clippers, que está a ser uma série tremenda. O Jokic disse tudo. Eu acho que quem gosta de basquetebol, esta é a série. Quem gosta realmente de basquetebol e é um fã sério, vê esta série e vai adorar, porque é isso mesmo. Estamos a ter os tais ajustes que nós tanto gostamos. Jogo para jogo, período para período. Período para período. E este é o que eu mais gosto nos playoffs, é conseguir, não tenho tido o devido tempo para ver jogo a jogo, mas é poder ir ver, ok, agora está este a pegar neste, e agora este mudou a forma de atacar, e quem é que vai atacar, e isto é muito giro para quem gosta de analisar. O Gordon, eu estava a ter uma época muito abaixo, agora de repente, como houve estes ajustes, virou um jogador super relevante em Denver. E há coisas muito, muito interessantes nesta série, a forma como os Nuggets conseguiram anular. É verdade que o James Harden também teve um jogo a James Harden no jogo 5. Desapareceu completamente. Mas a forma como os Nuggets estão a negar... Mas agora assumiu e jogou 47 minutos em 48, acho que foi uma coisa assim. Mas porquê? Porque os Nuggets estavam a ser muito atacados no pick and roll dele com os Zubats, mais pelo próprio Zubats, pelos espaços que o Harden criava para que os Zubats pudesse ter finalizações. Os Nuggets trouxeram o Nikola Jokic mais para dentro, mais para o nível do screen. Portanto, eles antes estavam a defender com o Nikola Jokic muito em drop, e isso é brutal para o James Harden, porque ele consegue manipular. E neste jogo ele faz 1 ou 2 roubos de bola dessa forma. Exatamente. O James Harden a tentar fazer o típico alley-oop e ele chega a tempo de abafar. O Jokic é muito bom nessa, chamam-lhe o yo-yo, de ir ao nível do bloqueio, mas controlar o seu espaço atrás. Mas ele estava a defender muito em drop, e isso para o James Harden é mel. Mudaram o esquema. Já tivemos um jogo brilhante do Kawhi em isolamentos. Já tivemos o two-man game que eu e o Ricardo tínhamos falado, o two-man game do Jamal Murray e do Jokic, que só estavam a fazer 20 pick and rolls por jogo. Deviam estar a fazer 30 pick and rolls. Jogo 6 foi o jogo... Aliás, jogo 5 foi o jogo dos pick and rolls, e o Jamal Murray explodiu completamente. E agora vamos ter um jogo 7 que vai ser uma moeda ao ar. Vai ser uma moeda ao ar. Todos estes jogos, com exceção do jogo 3, foram todos equilibrados. Com exceção, acho que é o jogo 3 que os Clippers já ganharam na casa um do outro, portanto mostram uma imprevisibilidade com o fator casa. Se bem que acho que
queria elogiar, estava a rever o jogo agora de manhã o resumo e pensei, acho que os Clippers fizeram um grande trabalho na criação de ambiente, na ambiente. Brutal. Fizeram um grande trabalho. E aquela cena do wall que eles criaram, Sim. Inspirado no Dortmund. Exatamente. Brutal. Acho que eles foram muito inteligentes. Enquanto a equipa for competitiva, quem agora estou curioso para ver quando isto forem obrigados a escolhas e entrarem num rebuild daqui a, se calhar, 2, 3 anos, não faço ideia. Mas enquanto a equipa for competitiva, vai ser muito difícil jogar lá. Foi uma das boas histórias, tal como Detroit foi uma boa história, os Clippers terem conseguido ser competitivos o ano todo e estarem agora nos playoffs é muito interessante. Acho que conseguiram criar uma cultura numa cidade onde é muito difícil criar uma cultura deles. E isso há um excelente trabalho ali. Sim. Tu fosses Minnesota, preferias jogar com Golden State ou com os Houston Rockets? Eu preferia os Rockets. Tenho ouvido algumas pessoas a dizer o contrário por causa da questão física dos Rockets. Uma coisa que eu queria ter tocado e não toquei em relação aos Golden State, eles mudaram o seu line-up, tiraram Moses Moody e meteram Buddy Hield. Eles precisam de lançamento, desesperadamente. Eles precisam de ter... porque os Rockets estão a fazer muitos double teams ao Steph Curry. Quando o Steph Curry dá a bola, ele precisa ter pelo menos 2 atiradores para o Draymond Green poder, ou o Draymond Green ou o Jimmy Butler. Precisam, porque senão os Rockets são muito confortáveis em afunilar o seu jogo. Portanto, gostei dessa mexida. Acho que se os Warriors passarem, eles vão precisar do Moses Moody, porque o Anthony Edwards vai olhar para o Paul James, que vai olhar para o Buddy Hield e para o Steph Curry e vai dizer, olha, o Austin Reeves, o Gabe Vincent e o Goodwin, vou aqui penetrar aqui outra vez. Nesse é o Anthony Edwards, estou muito curioso para ver essa segunda ronda, porque o LeBron, como estava a referir há bocadinho, ele deu-lhe a mensagem, não sei se reparaste no final do jogo. Agora é o next step, não é? Sim, mas provavelmente ligou ao Curry e disse, rebenta com estes gajos. Eu achei muito engraçado porque eu vi há pouco tempo, finalmente, a série da Netflix sobre os Jogos Olímpicos. Os Jogos Olímpicos, ok. E eles muitas vezes davam-lhe essa boca, essa dica de és muito bom, mas olha, e anéis, olha, e não sei o quê, olha, e eles estavam a celebrar a medalha de ouro e estavam o Anthony Edwards todo contente à escola do Curry a abandarem o champanhe, e ele, olha, aproveita, que és o único aqui que não tem um anel, que é mentira, que estava lá o Ali Burton, estava lá o Bam Adebayo, sim. O Brunson? Não, Brunson não foi. Acho que havia mais alguém, mas pronto, eu achei piada à boca, ou seja, eles estão ali a picá-lo. Tu és muito bom, mas olha, tens que provar ainda alguma coisa. Mas está a começar. E ele está a começar. Muito bem, deixa-me só para fecharmos. Há 2 séries que já estão fechadas no Oeste e, curiosamente, se na primeira ronda eu estive muito mais interessado nos playoffs do Oeste, na segunda ronda estou muito mais interessado nas primeiras rondas do Oeste. Há uma série que eu acho que vai ser um hino ao basquetebol, vai ser os Pacers e os Cavaliers. São 2 equipas que jogam jogos mais ou menos semelhantes no sentido da velocidade do seu jogo. Aí sim. Os Cavs são brilhantes. Os Cavs fazem-me lembrar os melhores anos de Greg Popovich nos San Antonio Spurs, quando eles são campeões em 2014. A forma como a bola anda, e é essa a minha preocupação, no momento em que os Pacers entrarem em rotação, podem ser muito massacrados. E depois temos uma série que é muito interessante também entre Boston Celtics e Nova York. Eu sei que todos nós fomos formatados durante o ano para olhar para o que os Knicks fizeram nos jogos difíceis e vermos, eles perderam todos, levaram 40 pontos em não sei quantos. Porém, no último jogo entre as duas equipas, que os Celtics até ganharam, eu vi coisas dos Knicks que me deixaram confiante que esta série pode ser equilibrada. E a principal coisa foi o Karl Anthony Towns massacrar no jogo anterior quem lhe tiver à frente. Os Boston, apesar de terem uma equipa brutal, os Boston não têm um jogador que consiga travar o Karl Anthony Towns. O Porzingis não consegue, e depois todos os outros são pequenos demais. Eu acho que se eles mantiverem a questão defensiva que mostraram agora com Detroit, que não está de todo perto do nível de Boston, com facilidade, como eu referi no início, facilmente ponham aquele tirador isolado no canto, aquele tirador no cotovelo, aquele tirador. E Boston tem muito mais capacidade que Detroit para criar esses isolamentos. Se não houver ali o ajuste de Nova Iorque à forma como roda na defesa, pode tornar-se um jogo facílimo uma série facílima para Boston.
vou acreditar que nesta fase do campeonato eles vão ajustar ali qualquer coisa. Não, ajustando vai ficar muito Os interessante. Celtics têm, na minha opinião, todas as vantagens. Sim. O Jalen Brunson vai passar o inferno nesta série. Sim. Se ele já teve dificuldade defensiva, com a fisicalidade E vai passar dos dois lados, porque se o Jrue Holiday agora tendo uns dias para descansar e tiverem condições e for ele a agarrar o Brunson... Mas eu aí acho que o Brunson consegue sempre os seus lançamentos, mas vão ser difíceis. Sim, mas na defesa... A questão é o lado físico, que é na defesa ele vai tens ser... de trabalhar para conseguir os seus lançamentos. Claro. Não, mas ele na defesa vai ser massacrado. Sim, vai ser uma série muito difícil. Porém, os Celtics são uma equipa que troca todos os bloqueios diretos. E eu acho que pode haver vantagens para os Knicks, nomeadamente quando eles conseguirem levar o Karl Anthony Towns lá para baixo, porque depois também vai abrir o jogo exterior dele. Portanto, estou curioso para ver. Na outra série, acho que pode ser uma série difícil para o Miles Turner, porque o Miles Turner viveu muito bem esta série e viveu de tal forma bem que até tirou com o Brook Lopez, provavelmente para a reforma. Mas nesta série ele vai ter que lidar com o Jared Allen ou com o Evan Mobley. E é totalmente diferente, é um bicho totalmente diferente. E mesmo o Siakam vai ter um trabalho difícil. Claro, vai. O Siakam vai, provavelmente, o primeiro emparelhamento será com o Evan Mobley. Sim. E depois vai ser muitas vezes trazido para o pick and roll e vai ter que defender muitas vezes o Donovan Mitchell e o Darius Garland. No lado defensivo, estou curioso para ver o que é que eles vão fazer com o Tyrese Haliburton. Partindo do princípio que o Haliburton vai defender o Max Strus do outro lado, eu acho que esse matchup vai-se depois também manter deste lado. E Max Strus é um jogador fácil de atacar. Acho que é uma série que tem aqui uma série de condimentos que podem ser muito interessantes. Aquilo que eu acho, e ouvi já não sei onde é que eu ouvi isto e concordei a 200%, que é, eu acho que as duas equipas têm mais ou menos as mesmas armas. Eu acho é que as armas de Cleveland são melhores que as armas de Indiana. Porém, Indiana, de janeiro para a frente, tem sido uma equipa, uma boa defesa, um excelente ataque. Portanto, acho que podemos ter aqui uma série. Eu vou com Cavs, provavelmente em 6, mas acho que Indiana tem uma oportunidade de virar isto. Acho que pode haver aqui, a primeira grande surpresa pode ser aqui. Se houvesse uma surpresa não me chocava, sim, mas acho que Cavs está com uma confiança, estão ligeiramente mais descansados porque eles entraram em modo de gestão muito mais cedo na fase regular e nos playoffs brincaram. Sim, mas Indiana também teve uma série relativamente... Sim, mas tiveram que lutar, entre aspas, ao longo da época para segurar o seu lugar. Acho que em Cleveland também se está a criar uma forte cultura de apoio, isso ajuda muito. Acho que todos os jogos em Cleveland eles têm uma vantagem muito maior do que Indianas têm em casa, se bem que Indiana também é quente, tanto como se viu no final da série. Odiei e ainda bem que ele foi suspenso pela equipa, ou castigado. Odiei o que o pai do Haliburton fez. Ele depois foi pedir desculpas e tal, mas isso foi depois de fazer o mal. Depois 20 pessoas vais pedir desculpa. Ele não esfaqueou 20 pessoas. Não esfaqueou, mas... mas foi um mau ganhador. Sim, mau ganhador. E tendo em conta que ainda por cima o que os Bucks passaram, e tendo em conta que os Pacers tiveram que ir a 6 jogos e só não perdem este jogo porque os Bucks entraram num colapso. Para quem não viu, e nós não falámos disto, mas para quem não viu, os Bucks estavam com 7 pontos 50 segundos do fim. Fazem 2 turnovers do Gary Trent. O Nembhard faz um triplo e depois do segundo turnover o Haliburton lança ou ataca ao cesto e afunda e ninguém defendeu. O Gary Trent, que fez jogos brutais e estava a fazer um jogo brutal, faz 2 turnovers. Sim. Pronto, um é desespero, houve ali um trap, ele passou a bola sem olhar, a bola foi ter à mão do jogador dos Pacers e depois a outra, a bola foi-lhe para os pés e ele fumble e já estava a olhar para o lançamento e perdeu a bola. Portanto, esta série podia estar neste momento em jogo. Eles perdem quantos? 5? Eles é em 5. Sim, podiam estar agora a jogar o jogo 6 e os Bucks não têm Lillard, não têm um supporting cast como têm os Pacers e viram-se lixados para controlar o Giannis e depois ir gozar com o gajo que massacrou durante 5 jogos. É estúpido. Mas estou muito curioso, acho que pode haver aqui ficava mais chocado, não é chocado, mas ficava mais surpreendido se os Knicks eliminassem os Boston do que se os Pacers eliminassem os Cavaliers. Eu também. Acho que Indiana... Eu durante muito tempo não critiquei porque não gostava da excessiva correria sem qualquer
esforço defensivo. Não, mas agora está tudo. Adaptaram Eles desde janeiro para a frente foram a 8ª melhor defesa. É isso, acho que houve uma adaptação. Eu gosto quando há essa adaptação. O ano passado detestava ver Indiana. E este ano ainda se viu a espaços. O início, especialmente quando o Tyrese Haliburton esteve mal fisicamente. Sim. Esta série tem um problema, porque se nós temos 4 jogos que podemos ir analisar entre os Knicks e os Boston Celtics, e são todas vitórias dos Celtics, 3 delas massacres, uma delas deixou-me esperançoso para que a série possa ser competitiva. Nesta série aqui, não temos, porque o Tyrese Haliburton só jogou um jogo contra os Cavaliers. Aliás, jogou 2, num lesionou-se ao intervalo, terá se lesionado na primeira parte e depois não joga a segunda parte, e no outro jogo os Cavs têm toda a gente a descansar, portanto, não deu para testar nada, não deu para ver nada, portanto aí não vamos conseguir tirar grandes conclusões, mas acho que estas 2 séries, especialmente esta, vai ser um bom jogo, basquetebol ofensivo. Os Cavs são o melhor ataque e estão a jogar, massacraram os Heat, foi histórico, literalmente. Foi histórico, a maior diferença de sempre. O Ricardo referiu e bem que estes Heat são farrapos, mas ainda assim tens que ganhar, e portanto vamos ver o que é que vai acontecer nesta série. Bem, deixa-me só perguntar-te, o que é que tens achado dos prémios? Dyson Daniels Most Improved, Mobley Defensive Player of the Year. Até agora Clutch, acho que está tudo muito bem está entregue. tudo muito bem. Estamos a ficar curiosos porque está a chegar àquela fase onde havia mais contestação. Acho que, por exemplo, o Dyson Daniels é muito bem entregue. O defesa foi muito equilibrado, não é? Sim, foi equilibrado. Gostei que eles fossem para o Most Improved for o Dyson Daniels, porque, como já comentámos aqui, não faz sentido dar a jogadores que tu esperas que sejam estrelas e que simplesmente deram finalmente o salto esperado. Que era o caso do Cade, não é? Que era o caso do Cade. Adoro o Cade, mas seria como dar o prémio ao Ja Morant há uns anos. Sim. Portanto, não que ele depois até deu o prémio ao Desmond Bane. Exato. Na questão do defesa do ano, nós já falámos, fiquei minimamente chocado com os poucos votos que Jaren Jackson teve, o facto de ter havido alguém que votou choca mais naqueles restos de votos. Sim, fiquei chocado que houve alguém que disse que o Shai Gilgeous-Alexander foi o segundo melhor defesa da NBA. Fiquei chocado com o número atenção, surpreendido com o número de votos que o Dyson Daniels teve para melhor defesa do ano. Não é verdade, eu adoro o Dyson Daniels, a gente sabe. Não foi. Sim, um melhor defensor tem que influenciar mais a equipa. Tem que influenciar mais e o Dyson Daniels, dentro de coisas específicas, perímetro, roubos de bola, interseções, é de longe o melhor da liga. Exato. Longe o melhor. Dentro de um esquema defensivo, eu acho que teria que ter ido para Mobley. Eu tinha votado no Zubac, eu tinha a ideia que disse Zubac, Mobley e Rudy Gobert. Fiquei surpreendido com o Rudy Gobert ter tido tão poucos votos, achei que ia ter mais. É aquele cansaço. Também achei que sim, e fiquei agradado com o Draymond Green ter ficado em terceiro. Não houve cá só porque jogou bem de trade deadline para a frente. Portanto, gostei. No Most Improved, gostei que tivesse sido o Dyson Daniels. Naturalmente, estamos agora muito curiosos e deve estar para ser, provavelmente no início da próxima semana, o MVP. E depois devem sair as All-NBAs, e há aqui coisas muito interessantes nas All-NBAs, nomeadamente as questões financeiras, principalmente. Jaren Jackson Jr. E Memphis estará certamente muito atento a isso. Muito bem, vamos embora. Voltaremos na segunda-feira. Esta semana foi um bocadinho diferente. Na segunda não conseguimos gravar por causa do apagão. Ontem foi feriado, gravámos hoje, mas para a semana já volta tudo à normalidade na segunda e na quinta. E pronto, é isso. Se conseguirem fundar 3, mandem-nos o vídeo.